Estamos celebrando ainda o tempo da Páscoa, que vai até o domingo de Pentecostes. 50 dias vivendo as alegrias do Cristo ressuscitado. No segundo domingo da Páscoa, celebramos o domingo da misericórdia, porque foi por bondade, por condescendência, que Deus enviou seu Filho para salvar o mundo, para nos dar de novo o dom da vida, a vida eterna, que havíamos perdido pelo pecado. E a misericórdia deve acompanhar a igreja e a vida de cada um de nós, o tempo todo, com muita paciência, com muita tolerância, com muita fraternidade, com muito amor. É isso que Deus vem mostrar para nós, sobretudo neste tempo da Páscoa. E hoje celebramos, quarto domingo, o dia do Bom Pastor. As duas datas se completam e se explicam mutuamente. Sem misericórdia, ninguém pode ser bom pastor. Pelo contrário, o bom pastor é aquele que é rico em misericórdia, cheio de bondade, cheio de ternura, cheio de amor. Por isso as duas datas estão juntas neste tempo pascal. O Evangelho nos apresenta 3 elementos da festa de hoje: o pastor, as ovelhas e o redil, o aprisco, a morada das ovelhas. Os 3 elementos estão intimamente unidos. Um não pode existir sem o outro. Os 2 estão formando uma unidade, os 3. Em primeiro lugar, o pastor. E esse bom pastor é Jesus. E ele quis se tornar presente, representado aqui no mundo, através de pessoas que ele escolhe para esta missão, através dos sacerdotes, Papa, os bispos, os padres. Eles devem manifestar aqui na terra a solicitude do bom pastor. E, na verdade, quem nos apacenta é o próprio Jesus, através dos seus representantes. Por isso, o Papa João Paulo II nos deixou uma exortação apostólica muito importante sobre a formação sacerdotal, chamada Pastores Dabo Vobis, retirada do livro do profeta Jeremias. Deus dizendo: eu vos darei pastores segundo o meu coração. O desejo de Deus é este: os pastores que o representam sejam segundo o seu coração. Em outra passagem do Antigo Testamento, como não havia bons pastores, o próprio Deus disse: eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas, porque Deus é o pastor de todos. Por isso o sacerdote recebeu de Jesus, no dia da sua ordenação sacerdotal, tudo o que é necessário para cuidar das ovelhas. Porque o pastor é aquele que alimenta,
E o alimento é a Eucaristia. Só o sacerdote pode celebrar. A Eucaristia é Jesus vivo no meio de nós. É o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, disse Jesus, eu ressuscitarei no último dia. É o sacerdote que nos orienta através do Evangelho, através do magistério da Igreja, ele que vai mostrando o caminho que leva ao céu. É o pastor que vai à frente das ovelhas, indicando o caminho, com muita humildade, sabendo que está cumprindo um serviço dado por Deus em benefício de seu povo. É o sacerdote que vai curar as feridas das ovelhas, que somos nós, através do sacramento da penitência. É lá que nós somos curados, somos purificados, somos lavados. É o cuidado do bom pastor. O bom pastor é aquele que defende as ovelhas contra os falsos pregadores, contra as falsas doutrinas, contra os mercenários, de que fala hoje o Evangelho. Ele tem que estar sempre atento para que as heresias não sejam disseminadas na mente das ovelhas. É um trabalho árduo, difícil, mas muito necessário, porque as ideias movem o mundo. Se nós não estivermos atentos, nós somos mal conduzidos. E é o sacerdote quem vai indicar tudo isso para nós, em nome e na pessoa de Jesus. Em segundo lugar, tem aqui as ovelhas. E as ovelhas somos nós. Nós nos tornamos ovelhas do rebanho de Jesus através do nosso batismo. Nós nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Nos tornamos povo de Deus. E a nossa missão é conhecer o bom pastor. Diz o Evangelho que o pastor conhece as ovelhas, mas as ovelhas têm que conhecer também o seu pastor, para não dar ouvidos a vozes falsas, a outros ensinamentos. Por isso que nós temos que conhecer. E conhecer na Sagrada Escritura significa querer bem, significa acolher, significa amar. O pastor tem que amar as suas ovelhas e as ovelhas amar o seu pastor. É no Evangelho de hoje. E as ovelhas devem seguir corretamente, com simplicidade, com solicitude, as orientações do bom pastor. Não se desgarrar, não se afastar. Pelo contrário, aproximar-se, estar sempre atenta para não ser molestada pelos maus. Esse é o nosso dever, rezar pelos nossos pastores, para que eles cumpram dignamente a sua missão, acompanhar com nossas preces aqueles que se preparam para esta missão nos nossos seminários, para que eles se formem com dignidade para essa missão tão nobre, tão importante, e assim a gente vai santificando e colaborando com o povo de Deus. E a última parte do Evangelho é o redil, o aprisco, o lugar onde moram as ovelhas. E este aprisco é a Igreja. É nela que Jesus nos acolhe. Através do batismo, nós somos incorporados à Igreja. Somos enxertados nesta Igreja. Ela é o corpo de Cristo.
é o prolongamento de Jesus. É nela que Ele quer nos abrigar, é nela que Ele vai nos curar, é nela que Ele vai nos alimentar, é na igreja que Ele vai nos salvar. De tal modo que sem a igreja não há Jesus Cristo. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo. E neste sentido, a igreja é necessária para a salvação. Sacramento universal de salvação. Dela não podemos nunca nos afastar. Uma ovelha desgarrada, tresmalhada, é uma presa fácil de todas as feras. Mas se a ovelha estiver reunida junto com os outros, nesse redil sagrado que é a igreja, ela fica protegida. Ela tem a solicitude do seu pastor. Por isso Jesus diz no Evangelho que há outras ovelhas que não fazem parte deste redil. E é preciso que elas voltem. É preciso que elas retornem. Porque fora do rebanho, fora do aprisco, elas correm o risco de serem devoradas pelas feras que são as maldades do mundo. Esta é a grande novidade, a grande doutrina que Jesus nos ensina hoje, neste quarto domingo da Páscoa. Um domingo muito simpático. A figura do bom pastor nos dá segurança, nos dá firmeza, nos dá alegria de viver. Basta lembrar o Salmo 22, belíssimo. Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. E pastor lembra pastagens, lembra o alimento das ovelhas. É nas verdes pastagens que o pastor nos guia. Que nós possamos agradecer muito a Deus, sermos ovelhas deste bom pastor que é Jesus, e sermos introduzidos desde o nosso nascimento neste aprisco tão sagrado que é a igreja, una, santa, católica e apostólica. Vamos louvar e agradecer. Creio